Nos dias antigos de Judá, quando o povo de Israel já havia enfrentado tantas guerras, idolatrias e restaurações, surgiu um rei que se destacou não apenas pela sua liderança política, mas principalmente pela sua fé em Deus: Ezequias. Ele reinava em Jerusalém em uma época marcada por ameaças externas e crises internas, mas também por grandes demonstrações do poder do Senhor. Ezequias subiu ao trono de Judá com apenas 25 anos de idade e governou por 29 anos. Diferente de muitos reis que o antecederam, ele decidiu colocar o coração no Senhor desde o início do seu reinado. A Bíblia nos conta que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Segundo Reis 18:3. Isso significa que Ezequias buscava andar em fidelidade, restaurando a adoração ao verdadeiro Deus e conduzindo o povo de volta ao caminho da obediência. Uma das primeiras medidas de Ezequias foi destruir os altares pagãos, cortar os postes ídolos e até mesmo despedaçar a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, porque o povo já estava idolatrando. Ele não tolerava dividir a glória de Deus com nada nem ninguém. Essa decisão mostrava sua firmeza e sua confiança no Senhor. O tempo passou e sua fidelidade resultou em proteção e livramento. Quando o poderoso rei da Síria, Senaqueribe, cercou Jerusalém, Ezequias orou ao Senhor e recebeu a intervenção divina. O anjo do Senhor destruiu, em uma só noite, 185.000 soldados assírios. Segundo Reis 19:35. Esse livramento extraordinário ficou marcado como um dos maiores testemunhos do reinado de Ezequias. No entanto, mesmo reis fiéis e homens de Deus enfrentam momentos de dor pessoal e fraqueza. Ezequias não seria a exceção. Depois dessas vitórias, o rei caiu gravemente doente. A Bíblia relata que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Segundo Reis 21. Não era apenas uma febre passageira, nem uma dor comum. Era uma doença séria, que levava inevitavelmente à morte. O profeta Isaías, mensageiro do Senhor, foi até ele com uma palavra dura e definitiva. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine a cena. O rei, acostumado a ver milagres, a experimentar vitórias extraordinárias, agora recebe a sentença de morte diretamente da boca de um profeta fiel. Não havia espaço para engano. Era como se a sua vida estivesse se esvaindo diante de seus olhos e Deus já tivesse decretado o fim. A notícia caiu como um peso terrível sobre Ezequias. Ele, que tanto havia buscado ao Senhor, agora se via diante do maior de todos os inimigos, a morte iminente. Sua saúde definhava, seu corpo já não tinha forças e a esperança parecia escapar de suas mãos. Mas Ezequias não reagiu com resignação passiva. Ele não aceitou simplesmente deitar-se e esperar pelo fim. A Bíblia nos mostra que ele tomou uma atitude que mudaria completamente a sua história. Virou o rosto para a parede, isolando-se de tudo e de todos, e começou a orar intensamente ao Senhor. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele clamou: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Foi uma oração curta, mas profunda, carregada de sinceridade e emoção. Não eram palavras rebuscadas, mas um clamor desesperado de alguém que sabia que somente Deus tinha poder sobre a vida e a morte. Ele chorou muito diante de Deus, derramando sua alma. O cenário era dramático: o rei debilitado, o quarto escuro, o silêncio cortado apenas por gemidos de dor e súplica. Lá fora, o povo talvez não soubesse que naquele instante, uma das orações mais poderosas da história estava sendo feita. Ezequias não se apoiava em exércitos, nem em médicos, nem em riquezas.
Ele colocava toda a sua esperança no Senhor. A sinceridade daquele clamor moveu o coração de Deus. Antes mesmo de Isaías sair do pátio central do palácio, o Senhor lhe falou novamente: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A resposta de Deus veio de forma imediata. Enquanto ainda se enxugavam as lágrimas no rosto de Ezequias, Isaías foi surpreendido pela voz do Senhor. O profeta, que já havia anunciado a morte do rei, agora recebia uma mensagem totalmente diferente. Isso demonstra como a oração pode mudar decretos, como o clamor sincero pode mover o coração de Deus e transformar até mesmo aquilo que parecia irreversível. Isaías voltou às pressas ao quarto do rei e anunciou: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Imagine a cena: um rei moribundo, já se preparando para a morte, recebe de repente a promessa de vida. Não apenas seria curado, mas também teria o privilégio de subir à casa do Senhor no terceiro dia. Essa não era apenas uma promessa de restauração física, mas também espiritual. Ezequias viveria para testemunhar o poder de Deus. E não parou por aí. O Senhor acrescentou: Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 15 anos, um presente extraordinário, uma extensão de vida concedida pela graça divina. Para um homem que estava no leito de morte, cada dia a mais era um milagre. Quanto mais 15 anos. Era como se Deus dissesse: Eu ainda não terminei a obra na tua vida, ainda há mais a cumprir. Isaías então ordenou que se aplicasse um bolo de figos sobre a úlcera do rei, como um meio visível da cura. Esse gesto simples mostrava que Deus pode usar coisas naturais para realizar o sobrenatural. O poder não estava nos figos, mas na palavra liberada pelo Senhor. Mesmo diante da promessa, Ezequias ainda buscou um sinal para confirmar a palavra profética. Seu coração, enfraquecido pela enfermidade, desejava uma evidência clara da intervenção de Deus. Então perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu com uma proposta surpreendente: Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Adiantará a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Era uma escolha impossível ao olhar humano. A sombra avançar 10 graus no relógio de sol era natural, mas retroceder 10 graus significava inverter o curso do tempo. Algo absolutamente milagroso. Ezequias escolheu o mais difícil, como prova incontestável do poder de Deus. Melhor será que a sombra volte 10 graus. Isaías clamou ao Senhor, e o impossível aconteceu. A sombra voltou 10 graus no relógio de Acaz diante dos olhos do rei. O tempo, que nunca retrocede, obedeceu à ordem divina como sinal da fidelidade da promessa. Aquele milagre era uma prova irrefutável de que Deus tinha o controle absoluto, não apenas sobre a vida e a morte, mas também sobre o tempo e a criação. Era a resposta divina para o coração aflito de Ezequias, garantindo-lhe que sua oração havia sido ouvida. Ezequias, então, se encheu de gratidão. Mais tarde, em um cântico registrado em Isaías 38, ele expressaria como foi doloroso sentir que a vida estava chegando ao fim e como foi glorioso receber de volta a esperança. Suas palavras transbordavam emoção. Tu lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida.
na casa do Senhor. Isaías 38, 17 e 20. A história de Ezequias mostra que a oração não é apenas um recurso religioso, mas um encontro vivo com o Deus que se importa, que vê as lágrimas, que ouve o clamor e que responde no tempo certo. Sua súplica transformou a sentença de morte em uma nova oportunidade de vida. Após receber a cura e o sinal extraordinário de Deus, Ezequias experimentou dias de grande alegria e renovação. A notícia de sua recuperação correu por Judá e além das fronteiras, pois todos sabiam que sua doença era mortal e que o profeta havia declarado sua morte iminente. A transformação de sua condição era, portanto, um testemunho vivo da intervenção divina. Ezequias reconheceu que a sua vida agora pertencia totalmente ao Senhor. Ele havia sido salvo da morte, e isso lhe dava uma nova perspectiva. Cada dia era um presente, cada respiração era graça, cada passo era a oportunidade de glorificar ao Deus que havia mudado o curso de sua história. O cântico que ele compôs, Isaías 38, revela a profundidade de sua experiência. Ele descreveu a dor de sentir que a vida estava sendo arrancada como a tenda de um pastor que se desarma ou como o fio que o tecelão corta. Mas, no mesmo cântico, exalta a bondade de Deus que o preservou. Tu, em amor à minha alma, livraste-a da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38, 17. Esse detalhe é essencial. A oração de Ezequias não apenas trouxe cura física, mas também perdão e restauração espiritual. Ele entendeu que sua vida estava nas mãos de Deus e que cada novo dia deveria ser vivido em gratidão e obediência. Entretanto, a história de Ezequias também traz lições de alerta. Mais tarde, quando recebeu mensageiros da Babilônia, seu coração se encheu de orgulho ao mostrar todos os tesouros de sua casa. Isaías, então, profetizou que um dia a Babilônia levaria tudo, inclusive os descendentes do rei. Esse episódio revela que, mesmo após grandes milagres, o coração humano é frágil e precisa permanecer humilde diante de Deus. Ainda assim, a marca principal da vida de Ezequias foi sua oração, que mudou o destino. Quando tudo parecia definido, quando a sentença era "vais morrer", ele dobrou os joelhos, derramou lágrimas, abriu o coração e Deus ouviu. Essa é a maior mensagem desta história. Nenhuma sentença é definitiva diante do poder da oração sincera. A história de Ezequias ecoa para nós de forma poderosa. Quantas vezes recebemos notícias que parecem irreversíveis? Quantas vezes ouvimos diagnósticos médicos, sentenças humanas ou previsões negativas que nos colocam contra a parede? É nesses momentos que a fé verdadeira se manifesta. Assim como Ezequias, precisamos aprender a virar o rosto para a parede e clamar ao Senhor. A parede, símbolo de intimidade, representa um momento em que não temos mais ninguém a quem recorrer. É ali, no silêncio da oração, que encontramos o Deus que vê as lágrimas e responde. Essa narrativa nos lembra que Deus ainda ouve orações. Ele continua a acrescentar dias de vida, a dar novas oportunidades, a reverter diagnósticos, a mudar decretos. A oração é a chave que abre portas impossíveis. Outro ponto importante é que a resposta de Deus não veio apenas em anos de vida acrescentados, mas também em livramento dos inimigos. Deus prometeu não só curar Ezequias, mas também proteger Jerusalém. Isso nos ensina que quando Deus age, Ele age por completo. Cura, restaura, liberta, protege e dá esperança. O sinal do relógio de Acás é outro marco inesquecível. Deus moveu o tempo para confirmar sua promessa. Isso nos mostra que Ele tem domínio absoluto sobre a criação, sobre os dias, sobre o tempo da nossa vida. Quando Ele diz, vivereis, nada pode antecipar o fim. A vida de Ezequias
é um convite para nunca desistirmos diante das más notícias. Mesmo quando tudo parece acabado, há poder na oração sincera. O mesmo Deus que ouviu as lágrimas de um rei em Jerusalém é o Deus que hoje ouve o clamor do teu coração. Se Ezequias ganhou 15 anos, nós também podemos receber novos ciclos, novas chances, novas oportunidades. Talvez não sejam exatamente anos físicos, mas podem ser portas abertas, relacionamentos restaurados, saúde renova.